Boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor, para orar juntos, para entregar ao Senhor as nossas dores, as nossas dificuldades, clamar por Ele, pelo seu socorro. E hoje, continuando no livro dos Salmos, eu quero te convidar a ler comigo, a meditar no Salmo de números 39. Salmo 39 diz assim: Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha aflição, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Irmãos, no Salmo 39, o salmista retoma alguns aspectos que nós encontramos lá no livro de Eclesiastes, e ele fala então da vida passageira que nós temos, da pouca importância que nós temos diante da grandeza do nosso Deus e de quanto a nossa vida, os nossos dias são vaidade e são às vezes cercados e cheios de futilidade. E o salmista então reconhece diante de Deus a sua fragilidade. Lá no versículo 4 ele diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E aí, quando nós paramos para pensar nisso, nós pensamos que o ser humano, o homem, é um paradoxo, né? Ele é a coroa, é a glória da criação de Deus, mas ao mesmo tempo ele às vezes é ignorante, estúpido em relação às coisas que vêm do próprio Deus. O pecado destruiu o relacionamento que o homem tinha com Deus, e esse relacionamento verdadeiro era a única fonte verdadeira de felicidade, a única fonte real de felicidade que o homem tinha. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: pela primeira vez eu examinei a mim mesmo com um objetivo prático e sério, e ali eu encontrei o que me apavorou, um zoológico de concupiscências, uma confusão de ambições, um viveiro de temores, um harém de ódios bem cuidados. Meu nome era Legião. Então, C.S. Lewis, ele fala, né, o que ele viu quando ele olhou para dentro do coração dele. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Tem uma frase que diz o seguinte: se você diz só Deus julga o meu coração e isso não te causa medo, existe alguma coisa errada com você. Porque a verdade é que quando o Senhor Deus olha para dentro de nós, ele percebe que não há nada de bom, não existe nada de bom em nós. Nós não temos nada de bom por nós mesmos. Nós só temos aquilo que Deus nos dá, a bondade, a misericórdia, a graça, são dádivas de Deus que são derramadas sobre nós, sobre as nossas vidas.
e só quando nós recebemos isso do Senhor, nós podemos compartilhar isso com as outras pessoas. E Davi então percebeu isso, Davi percebeu que o seu coração era mau, e ele então disse para o Senhor: Senhor, dá-me a conhecer. Somente Deus pode nos ensinar sobre quem nós somos, sobre o que nós estamos fazendo aqui na terra. Davi percebeu de repente que a sua vida era muito curta, que os dias dele passariam rapidamente. E ele então pediu a Deus que o ensinasse, que lhe desse discernimento para compreender o que é a vida humana. E nós também precisamos fazer isso. Quando nós paramos para pensar nas nossas vidas, nós precisamos questionar: qual é o propósito da minha vida? Ela vai passar tão depressa? Qual é o propósito dela? Eu estou aqui por que motivo? Deus me criou, me colocou no mundo para quê? Eu tenho certeza que se você buscar responder essa pergunta à luz da palavra de Deus, você vai descobrir que o único propósito da sua vida é glorificar a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. A nossa vida é dele e a nossa vida deve existir e funcionar em razão de louvar e glorificar o nome do Senhor. As nossas palavras devem glorificar o nome do Senhor, as nossas ações devem glorificar o nome do Senhor. E foi isso que Davi disse: Senhor, me ensina qual é o meu propósito, me dá a conhecer, Senhor, me ensina o meu coração. E ele diz então: Senhor, eu quero saber qual é o meu fim, qual é a soma dos meus dias. Ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu sei que um dia eu vou morrer, mas agora eu comecei a medir e a contar os meus dias e eu vi que os meus dias não passam de alguns palmos e são nada diante de ti. Foi isso que ele diz aí no versículo 5. Talvez por isso lá no Salmo 90 ele tenha dito: ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance então um coração sábio. E aqui então ele está dizendo: Senhor, eu contei os meus dias e eu percebi que a minha vida é nada diante do Senhor, não passa de alguns palmos. E é por isso que eu então preciso conhecer o propósito do Senhor para mim. E eu reconheço então diante do Senhor a minha fragilidade. Davi reconhece a fragilidade dele, que a vida dele era um sopro vazio, que a vida dele era vaidade. Assim, ele reconhece que ele não tem que firmar a sua vida e a sua esperança em nenhuma outra coisa que não seja no Senhor Deus. E ele diz assim: somente Deus é a minha esperança. Tu és a minha esperança nesta vida e na eternidade. Tudo é vaidade, a menos que nós depositemos a nossa fé e a nossa esperança em Deus. A nossa vida vai passar, ela não passa de alguns palmos, é nada diante de Deus. E nós temos que aprender não só qual é o propósito de estarmos aqui, que é glorificar a Deus, mas também temos que parar para pensar em como será a nossa vida depois daqui, na eternidade. Essa sim vai ser um longo tempo, tão longo que nós não temos nem noção de quanto tempo será. Mas precisamos parar para pensar. Nós precisamos depositar a nossa esperança no nosso Deus, para que depois que a nossa vida aqui, que é um sopro, passar, nós tenhamos então condições de ter uma vida com Cristo na eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que a palavra dele fale aos nossos corações nessa noite. Vamos orar. Vamos continuar em oração pela irmã Áurea, para que Deus tenha misericórdia da vida dela, traga consolo, conforto, paz. Também irmã Regina, vamos orar por ela, por todos que estão enfermos, por aqueles que estão precisando da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós nos achegamos diante do Senhor, sabendo, ó Deus, que nós não somos nada. A nossa vida é como um sopro. Nós somos como a erva que de manhã aparece e à tarde já está murcha. Ó Deus, nós não somos nada, nós precisamos do Senhor,
nós carecemos da Tua graça, da manifestação da Tua presença. E é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, nessa noite, para clamar as Tuas bênçãos sobre nós, para clamar que o Senhor esclareça os nossos corações e nos faça conhecer da Tua palavra, do Teu propósito para nós. Ó Deus, nos ensina qual é o Teu plano para nós e nos ensina a depositar a nossa esperança somente no Senhor. Abençoa cada um que está ouvindo essa devocional nessa noite e que está meditando, ó Deus, no sentido e no propósito da sua vida. Senhor, abençoa para que o Teu Espírito Santo traga luz a esses corações. Ó Deus, eu também te peço, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida da Áurea. Ó Deus, eu te peço que o Senhor traga consolo, conforto para ela, que o Senhor traga, ó Deus, paz, que ela encontre aquilo que ela tanto necessita no Senhor, que ela vença esses dias de tanta dor, de luto, de dificuldade. Tem misericórdia da vida da Áurea, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, da Ana Clara e de toda a sua família. Também te peço pela Regina. Ó Deus, abençoa a vida da Regina. O Senhor tem um propósito na vida da Regina e nós temos certeza disso. Então faz a Tua vontade na vida dela e que a vida dela sirva de testemunho para muitas pessoas. Senhor Jesus, também te peço pela Verônica, pela sua família, te peço pela Kênia, pela sua família, pela sua enfermidade. Te peço também, ó Deus, pelo irmão Feliciano, pela sua família, sua enfermidade, pelos irmãos idosos da igreja. Ó Deus, te peço pela irmã Teresa, pela irmã Maria José, te peço pela irmã, ó Deus, Conceição, irmã Nilza, te peço pelo pastor, irmã Lenita, irmã Cineide, irmã Maria de Fátima e sua família, que o Senhor esteja abençoando a tua serva. Ela tem colocado as suas filhas, o seu neto, ó Deus, o seu irmão na tua presença. Tem misericórdia da tua serva, concede a ela os desejos do coração dela. Senhor Jesus, também te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe os filhos dos nossos irmãos, ó Deus, o Bira, o Mário Neto, os filhos do irmão Weber, por quem ele tem clamado, que o Senhor esteja trazendo salvação a essas vidas. Também quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as famílias, os relacionamentos, que o Senhor possa estar, ó Deus, restaurando os laços, renovando o relacionamento dos homens, dos esposos, das esposas e também, ó Deus, dos pais com os filhos, da sabedoria. Abençoa, ó Deus, cada um nas suas responsabilidades, na criação dos seus filhos. Dá sustento financeiro, ó Deus, para o teu povo, dá sustento espiritual. Abençoa aqueles que estão doentes do coração, que o Senhor possa estar curando e trabalhando em cada família, irmão Elcio também e sua família. Ó Deus, tem misericórdia também da igreja. Abençoa os teus servos ali naquele lugar. Enche, ó Deus, cada casa, cada vida das tuas bênçãos, que sejamos alegres por poder servir ao Senhor e que estejamos dispostos a fazer a tua vontade. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de fé. Senhor, perdoa a nossa falta de comunhão contigo. Perdoa porque às vezes nós preferimos nos agarrar aos nossos próprios pensamentos e às nossas próprias convicções. Ó Deus, sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Tira de nós tudo aquilo que é um pensamento mau e nos ensina a andar nos teus caminhos, nos caminhos eternos. Muito obrigada, ó Deus, por esta noite. Abençoa cada um, fica conosco. É o que nós oramos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que fique conosco e que a sua mão esteja continuamente sobre você e sobre a sua vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. As ondas do mar quebrando em uma praia, o veludo azul do céu
bordado de estrelas, cores diluídas em uma floresta, cachoeira soando como grande orquestra, as lágrimas do orvalho desenhadas em uma rosa,